Boa noite, igreja. Que Deus abençoe grandemente. Estamos aqui mais um culto, o último culto domingo do mês de agosto, né? Também o nosso último culto da série de mensagens sobre a oração de um justo, que Deus responde a oração do justo, e também o último culto só online. Ficamos 5 meses só no culto online ou via WhatsApp nesse culto, e já a partir da semana que vem iremos fazer nosso culto presencial e também online. Deus é maravilhoso. Aqui já liberou 3 semanas os cultos, mas nós resolvemos, por prudência, esperar um pouquinho mais, né? Então agora, a partir de quarta-feira, teremos nossos cultos presenciais e também online. Então tem muitas coisas que Deus irá falar no dia de hoje, porque a semana que vem ainda está longe. Então Deus irá falar com você hoje, via online, na sua casa, onde você está me assistindo. Tenha certeza, se você crer, onde você está agora, se você crer na palavra, você receber a palavra, tenha certeza que você sairá daqui nessa noite abençoado. Dentro da sua casa você será abençoado. Tenha certeza disso. Não importa se o culto é presencial ou online, o que importa é se você está presente, conectado com Deus. Você está conectado com Deus? Sim, claro que sim. Então tenha certeza. Ouve esse culto como fosse o último culto da tua vida. É assim que eu faço. Eu me apresento em cada culto, eu pastoreio cada culto, né? Eu ministro cada culto como fosse o último, do meu melhor, porque Deus pode todas as coisas. Eu gostaria de compartilhar algo com você. Olhamos o que está escrito em Salmos capítulo 86, versículo 10. Salmos capítulo 86, versículo 10. Pois tu é magnífico e realizas milagres maravilhosos. Em verdade, só tu é Deus. Esse Salmo de Davi aqui é algo maravilhoso. Pois tu é magnífico, realiza milagres maravilhosos. E em verdade, só tu é Deus. Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Nós estamos no meio da pandemia, 5 meses na verdade, mas mesmo assim, em meio à pandemia, Deus tem realizado maravilhas, magníficos milagres na minha vida, na tua vida. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Deus não tem deixado faltar nada na tua vida. Deus não tem deixado faltar nada na minha vida. Por isso que nós devemos crer nesse único Deus, um Deus que pode todas as coisas, um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Tenha certeza disso. Ouve louvores que nós iremos colocar agora e deixa Deus trabalhar na tua vida. Depois iremos ouvir uma palavra abençoada que vai edificar a tua vida, a tua semana. Tenha certeza disso. Vamos ouvir louvores e deixa Deus trabalhar contigo. Em nome de Jesus. Eu sei. Oh,
Jesus na cruz fez toda a diferença na nossa vida, na história do universo, na história da humanidade. Ela é um marco, é uma diferença. Quem não passar pela cruz não vai ver o Deus eterno. Amém, irmãos? A obra de Jesus é completa. Aleluia. Eu quero falar uma coisa para os irmãos. Nós somos a igreja, irmãos, que ela deve aspirar, ela deve desejar a ver o Senhor nas nuvens. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai voltar. A Bíblia diz que Ele vem assim como as pessoas viram Ele subir no céu, do mesmo modo Ele vai voltar. É isso que a Bíblia diz. Você está querendo a volta de Jesus, amém? Você está desejando, você está imaginando que pode ser hoje, que pode ser essa semana, que pode ser agora, amém? Você está ou não? Nós devemos desejar a volta do Senhor. Maranata, diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor Jesus não volta nas nuvens, até esse dia, Ele disse assim: eu vou estar com vocês todas as vezes que vocês estiverem reunidos em meu nome. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus também. Aleluia. Glória a Deus.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Diga você bem forte. Vem Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém, igreja? Deus já falou com vocês na introdução do culto, já falou com vocês com louvores, até mesmo na hora da oferta, do dízimo oferta. Tenha certeza disso, que em vários detalhes Deus fala conosco. E Deus irá falar com você, tanto como falou comigo nessa mensagem, nosso último domingo da nossa campanha, onde fala, o tema é Deus ouve a oração do justo. Você é justo, nós somos justos. Quem são os justos? São aquelas pessoas tementes a Deus, são as pessoas convertidas, são os cristãos. Pregamos sobre Moisés, pregamos sobre Jeremias, pregamos o temático, pregamos o expositivo. E hoje nós iremos pregar sobre uma passagem bem conhecida, sobre o choro de uma mãe e uma oração do filho. O choro de uma mãe e uma oração do filho. Estamos falando de uma mãe Agar e o seu filho Ismael. É um texto bem conhecido no nosso meio. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Olha só o que diz. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e uma hóstia de água e deu a Agar. Pondo sobre os seus ombros também lhe deu o menino e despediu. E ela partiu, andando errante o deserto de Berseba. E consumindo a água da hóstia, lançou o menino debaixo de uma árvore, um arbusto, e foi assentar-se em frente. Afastou-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não queria ver o menino morrer. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde estava. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação,
E abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher de hóstia de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi feixeiro. Vamos orar. Deus, cuide de nós aqui nesta noite, meu Pai. Que Deus mais uma vez venha falar conosco através da sua palavra. Nos dá direção, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha tomar conta desse lugar. Meu Pai, que não seja eu aqui, mas que eu seja a boca de Deus sobre todas aquelas pessoas que estão ouvindo. Através desse canal, através dessa rede social. De alguma forma, meu Pai, o Espírito Santo venha falar com cada um de nós. Que assim seja. Amém. A mensagem, você conhece o texto, mas tudo começa numa festa, num riso, numa brincadeira. Até parecia ser sensível, mas culturalmente, para aquele povo não seria fácil. Fora o propósito de Deus. Se você olhar em Gênesis capítulo 21, diz assim, versículo 8: o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo do seu filho Isaac, e pediu a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiros do meu filho Isaac. Simplesmente, no momento de desmamar o menino, um adolescente, o que passa na cabeça de um adolescente? Muito complicado, muito difícil. Ele começou a rir. Eu tenho certeza que fosse na época de hoje, também teria rido, ou pior ainda, mas naquela época da cultura, como a cultura é até hoje. Fora o propósito de Deus, você olhando a mensagem assim, parece que Sara foi um pouco carrasca, meio radical, né? Não respeitou, expulsou porque riu. Dá para perceber que foi um trama, uma coisa chata, é uma coisa que nem um cristão deveria fazer. Mas devemos colocar em conta a cultura, como também deveremos colocar em conta o propósito de Deus. No entanto, que o próprio Deus falou para Abraão: não faça tudo que Sara mandar, porque ele tem um propósito na vida de Ismael, né? Então, se fosse no dia de hoje, às vezes uma discussãozinha aqui e tal, e pronto, morreu o assunto. Não ao ponto de expulsar uma pessoa de casa, mas culturalmente, e o propósito de Deus veio a se encaixar isso. Então Abraão, ele levanta pela madrugada e pega um pão, pega um pouco d'água e entrega para Agar. E Agar coloca no ombro e pega o menino e vai, e se despede e vai para o deserto. Sem rumo, sem direção, perdido. Talvez eles não esperavam aquela situação. Apesar que estava ficando insustentável aquela família. Agar e Sara já não estavam dando muito bem. Então a qualquer momento ia acontecer isso. Mas Agar, ela pega, vai para o deserto sem direção nenhuma e começa a vagar. Ela tinha um destino, sim, mas ela estava vagando naquele deserto. Estava vagando. O destino dela era para Berseba, o monte de Berseba, o deserto de Berseba. Essa é a direção dela, mas ela estava vagando pelo deserto. Ela estava dando em volta. Ela estava perdida, mesmo sabendo para onde ele teria que ir. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós rodamos no meio do deserto. Patinamos no meio do deserto. Temos uma direção, sim, mas nós não temos força para chegar àquela direção. Agar não tinha força para chegar a Berseba, não tinha força para chegar até lá. Então ela rodava. Uma dor, uma confiança tremenda dentro de Abraão. Você sabia que Agar foi a primeira pessoa que colocou em prova Abraão? Essa situação inusitada. Abraão foi colocado em prova ao despedir do seu filho, ao despedir de Agar, a mãe do seu filho, no capítulo 20, no capítulo 21. Mas se você olhar no capítulo 22, ele também entrou em uma outra prova, as duas maiores provas de Abraão, no capítulo 22, onde ele fez ali o sacrifício, ou tentou fazer o sacrifício do seu filho Isaac. Então Abraão teve duas provas consecutivas, no capítulo 21 e no capítulo 22. O capítulo 21 era o seu filho Ismael, e no capítulo 22 era seu filho Isaac.
São momentos que Deus nos coloca em prova, que nós achamos que nós não vamos ter força o suficiente para aguentar. Deus tem colocado nós em provas, em cada situação precárias, mas Deus tem cuidado, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Abraão teve 2 provas e ele venceu nas 2 provas. Eu acredito que foi as 2 maiores provas que Abraão teve. Abrir mão dos teus 2 filhos. Consumindo a água, acabou a água, Agar perde a esperança e coloca o menino debaixo de uma árvore. Você conhece a mensagem. Uma mãe perdida, uma mãe sem noção, uma mãe desesperada. Nós estamos falando aqui de uma mãe que acabou a comida, que acabou a bebida, e ela sabia que dali o filho não saía mais de vida, que estava uma contagem regressiva sobre a vida do seu filho. A circunstância ia levar seu filho à morte. E muitas vezes a circunstância nos leva à morte. Se nós deixarmos a circunstância tomar conta da nossa vida, vai nos levar à morte. E aquela circunstância ia levar o Ismael à morte, ia levar Agar à morte, porque não tinha água e não tinha pão. E tenha certeza disso. O que importava aquela mãe é colocar aquele filho debaixo daquela árvore e ela ficar um pouco distante, não vendo o sofrimento daquele filho, mas ela chorando pela morte do filho. Aproximadamente 150 metros entre a mãe e um filho. A mãe estava ali desesperada, a mãe estava ali chorando, a mãe estava ali desesperada, porque a mãe sabia que em alguns minutos ou poucas horas o filho ia desfalecer. E a mãe, ela começou a chorar. Enquanto a mãe chorava, o menino lhe clamava. Ele clamava a Deus. Enquanto o menino clamava, Deus ouvia. Eu quero dizer uma coisa para você: enquanto você clama, Deus ouve. Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Tenha certeza disso. Enquanto isso, o menino orava debaixo da árvore, invocando o Deus de Abraão, pois Abraão ensinou o menino a orar. Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ela crescer não se desviará. E com certeza esse menino, ele aprendeu a orar com o pai dele, o pai da fé. E aquele menino, o que faltou para ele naquele momento, é o mais essencial, o mais importante, era a oração. E muitas vezes achamos que faltou tudo na nossa vida, mas não falta uma coisa: oração. Pode faltar tudo na tua vida, só não pode faltar a oração. Desculpa. Deus ouviu a oração do menino e enviou um anjo à direção à sua mãe Agar para confortá-la e para animar. Deus ouve. Deus ouve. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus está te ouvindo agora. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu sentimento, Deus também conhece o seu clamor. Deus entra com providência quando nós clamamos. Quando você clama, Deus entra com providência. Olha só, 2 atitudes diferentes. A mãe chorava e o filho clamava. A mãe chorava e o filho clamava. Deus ouviu o clamor do menino. Ismael clamou. Ismael clamou e Deus ouviu. Deus ouve o nosso clamor. Olhamos Gênesis capítulo 21, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu. E disse: que tens, Agar? Que tem, mulheres? O que você precisa? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Deus ouviu, Deus está ouvindo as orações. Então começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Começa a profetizar bênção na tua vida nessa noite. Para de chorar. Eu sempre gosto de trazer a mensagem de Neemias, capítulo 4, versículo 1. Aonde Neemias, chegaram até Neemias uma história real que tinha acabado tudo, Jerusalém tinha destruído, uma notícia horrível. E Neemias, ele sentou, chorou,
lamentou e orou, e depois ele tomou atitude. Há momento de chorar, há momento de sentar, há momento de lamentar, mas o momento correto é orar. Tenha certeza disso, tenha certeza. Ismael nos deixou uma lição de vida. Ismael nos deixou uma lição de vida, porque a sua mãe deixou seu filho ali debaixo de uma árvore, 150 metros, tinha acabado a água, tinha acabado o pão, era longe para chegar ao seu destino, não ia chegar em vida. Talvez a única árvore ou poucas árvores que tinha no meio do deserto. Sentou ali e ficou esperando debaixo daquele arbusto. E a mãe 150 metros esperando, chorando. E talvez a mãe já sentia-se de luto. Talvez a mãe já sentia de luto, como você às vezes sente de luto. Eu quero dizer uma coisa para você, você que está me ouvindo, não é seu luto. É o nascimento, tenha certeza. É a ressurreição, tenha certeza disso. É o milagre chegando na tua vida. É o sobrenatural chegando na tua vida. Não chore pelo teu luto. Não chore pelo luto do teu filho. Não chore pelo luto da pessoa que tanto você ama. Porque está chegando bênção aí. Está chegando bênção por aí. O menino não tinha pão. O menino não tinha água. O menino não tinha pai, porque o pai o dispensou. O menino não tinha mãe, porque a mãe tinha afastado dele. Mas o menino tinha um clamor. Vou repetir, o menino não tinha pão. O menino não tinha água. O menino não tinha pai. O menino não tinha mãe. O menino não tinha irmão. O menino não tinha madrasta naquele momento. Ele estava sozinho, mas ele tinha um clamor. Há momentos na tua vida que você não terá ninguém. Há momentos na tua vida que você vai ficar sozinho. Então não chore e nem murmure, mas clame, clame, clame como nunca você clamou antes. E Deus proverá. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Aquele menino tinha um clamor que conseguiu chegar aos ouvidos de Deus. Os nossos clamores, eles chegam ao ouvido de Deus. Tenha certeza disso. Quando parece que nós perdemos tudo, pode ter certeza que ainda temos um Deus que observa o nosso clamor. Quando nós imaginamos que perdemos tudo, tenha certeza que nós temos um Deus que ainda observa o teu e o meu clamor. Tenha certeza disso. Esse menino começava a gemer, começava a clamar. Eu não sei qual o tamanho da sua luta. Não imagino o tamanho da sua luta, como você também não imagina o tamanho da minha luta. Mas uma coisa eu tenho certeza, todos nós temos lutas. Todos nós temos lutas, mas nós temos um Deus que pode, que sara, que cuida de todas as coisas. Nós temos um Deus do impossível. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Deus ouviu o gemido do menino. Nós podemos perder qualquer coisa, mas nunca poderemos perder a comunhão com Deus. Podemos perder tudo, menos a comunhão com Deus. A comunhão com Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, ela tem que prevalecer. Prevalecer. Tenha certeza disso. Aquele gemido, aquele clamor chegou aos ouvidos de Deus. O anjo de Deus disse a Agar: não temas, porque Deus ouviu. Não foi a voz do pai Abraão, não foi a voz do irmão Isaac, não foi a voz da madrasta Sara, não foi a voz da própria Sara, sim, mas foi a voz do menino. A voz do menino. Deus não ouviu a voz do seu pai Abraão, da sua madrasta Sara, do seu irmão Isaac, da sua mãe Agar, mas ouviu a voz dele. É a sua voz que Deus quer ouvir. É a sua voz que Deus quer ouvir. Tenha certeza disso. Deus ainda ouve voz. Deus ainda nos ouve.
Aparentemente Ismael estava só, mas Deus estava ouvindo ele. Você nunca vai estar sozinho. Deus sempre vai estar presente para te ouvir. Tenha certeza disso. Você nunca vai estar sozinho. Pode abandonar todo mundo pode te abandonar, mas Deus nunca irá te abandonar. Nunca Deus irá abandonar você. Tenha certeza disso. Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que morreu para nos dar vida eterna. Eu gosto muito desse texto, o profeta Isaías, um profeta messiânico, onde ele fala, Isaías capítulo 41, versículo 10. Pois isso não temas, pois estou com você, eu estou contigo. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te seguro pela minha mão direita. Olha só que texto esse. Por isso não temas, pois estou contigo. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão direita. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós cremos. Tenha certeza, você, mais que a situação que você esteja, seja precária, clame a Ele, que Deus ouvirá. É a tua voz que Deus quer ouvir. É a sua voz que Deus quer ouvir. Deus está me usando aqui para falar contigo. É a sua voz que Deus quer ouvir. Tenha certeza disso. Deus está sempre presente. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Não tem uma segurança maior do que essa em saber que Deus está conosco. Quando temos essa noção, tudo fica mais fácil, porque sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Tenha certeza disso. O fato de Deus estar conosco não significa que nunca vamos ter aflições. Muitas vezes tem uma teologia barata que se nós temos Deus, não tem dificuldade, não tem luta, não tem peleja. Isso é uma teologia barata. As aflições fazem parte da vida, mas nós temos um Deus que supera essas coisas. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Tenha certeza disso. Por às vezes podemos até passar por dificuldade, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Podemos até passar por alguma dificuldade, mas não significa que Deus nos abandonou. Muito pelo contrário, as dificuldades da vida nos dá mais crescimento, mais experiência para sobreviver num mundo tão cruel como esse. Tenha certeza disso. Quando pensamos em maus momentos, tenha certeza que Deus está entrando com a providência. Talvez você esteja uma pessoa madura, talvez eu esteja sendo uma pessoa madura nesse momento, de tanta dificuldade, de tanta aflição, mas em todas elas, Deus entrou com a providência. E será mais uma que Deus vai entrar com a providência nesse momento que você está passando. Tenha certeza disso. Tenha certeza, apenas confie. Apenas se ajoelhe, apenas clame a Ele e deixa Ele falar contigo. Deixa Deus falar contigo. Ele está ouvindo o seu clamor. Tenha certeza disso. O próprio Deus já tinha comunicado a Abraão o plano que tinha para Ismael. Já estava selado. Ismael já estava selado o plano que Deus tinha sobre a vida dele. Tenha certeza, naquele episódio onde Sara pede para expulsar pede para Ismael, Agar. Aí Abraão não entendeu nada, Abraão foi falar com Deus, Deus falou com Abraão, falou, deixa aí. Gênesis capítulo 21, versículo 13, diz assim, o filho dessa serva farei uma nação, por conta da tua descendência. Aí Abraão ouviu a voz de Deus e deixou Agar ir embora. Mas Deus tinha falado para Abraão, deixa aí, que esse menino Ismael, eu tenho algo especial para esse menino. Tenha certeza, tenha a descendência dele. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Deus tem propósito nas nossas vidas. Deus tinha um propósito na vida de Ismael, como teve, como tem até hoje, como tem na tua vida, como tem na minha vida. Tenha certeza disso.
Enquanto Deus tem um plano para os seus, tenha certeza que vai se realizar. Quando Deus tem um plano na minha vida, na tua vida, tenha certeza, podemos passar por peleja, mas vai se realizar. Gênesis capítulo 21, versículo 18. Ergue e levanta o menino e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Quando o anjo disse para Agar, pega esse menino, levanta ele, vou fazer dele uma grande nação. Deus tem um propósito na tua vida. Deus vai fazer de você uma grande nação. Oh glória, deixa Deus trabalhar, deixa Deus cuidar. Deus cuida da minha família, Deus cuida da tua família. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Nós fazemos parte do propósito de Deus. Ei, você faz parte do propósito de Deus. Deus também tem um plano para a sua vida. Tenha certeza disso. Às vezes achamos que é o fim, estamos enganados, continuamos a clamar, a adorar a Deus, que Ele irá entrar com providência. Ele vai entrar, não é o fim. Às vezes você olha a tua vida e fala, puxa vida, o que eu fiz para merecer essa luta? O que eu fiz para merecer tal coisa? Calma, calma. Deus está entrando com providência na tua vida. Deus, Ele tem um propósito na tua vida e não vai abrir mão disso. Tenha certeza disso. Gênesis capítulo 21, versículo 19. Abriu Deus os olhos de Agar e viu um poço de água, e foi encher Ose de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto, e foi flecheiro. Olha aí, Deus fez que Agar abrisse os olhos e visse ali um riacho. E o menino não morreu, porque não foi luto, não era dia de luto, era dia de ressurreição. Ei, não é dia de luto na tua vida, é dia de ressurreição. Não é dia de luto na tua vida, é dia de milagre, é dia de algo sobrenatural na tua vida. Tenha certeza disso. Ismael gemeu, clamou, e Deus ouviu, e não só ouviu, como também respondeu. Ele precisava de um pouco de água, e Deus abre uma fonte. É isso que Deus faz. É isso. Ismael precisava de um copo desse aqui, ó. Um copo d'água desse aqui, ó. E Deus abriu uma fonte. Sabe o que significa isso? Que Deus dá sobrenatural para mim, para você. Deus dá coisa para você mais que você imagina. Deus dá algo para mim mais que eu imagino. Deus dá algo para nós mais que nós imaginamos. Às vezes pensamos pequeno. Canso de falar. Às vezes pensamos pequeno. No Deus que pode todas as coisas. A maioria das pessoas se identifica com Ismael, o menino que veio para esse mundo como adoção e foi abandonado. Talvez algumas pessoas se identificam. Ele veio aqui como adoção. Ele veio aqui para quebrar o galho, porque não era para nascer com Agar, é para nascer com Sara e Abraão. Então ele veio aqui como adoção. E depois ele se sentiu abandonado. Todo mundo abandonou ele. A mãe, a madrasta, o pai, todos abandonou ele. Mas ele não abandonou o Deus que ele ouviu falar do seu pai. E ele clamou, e ele clamou. E Deus não abandonou. Talvez você se sinta assim, meio abandonado. Talvez você se sinta assim, sem noção do que está acontecendo. Com apenas uma risadinha de adolescente. Ele não esperava que isso ia acontecer. Apesar que Sara não estava dando bem mais com Agar, estava uma convivência meio complicada, mas uma risadinha seria o suficiente. Mas também devemos entender o plano de Deus. Deus conhece todas as coisas. Tem tanta coisa que acontece na nossa vida que a gente não entende, mas por causa disso, por causa daquilo, olha só o que aconteceu. É plano de Deus. Plano de Deus. Deus tem projeto, Deus tem propósito em nossas vidas que parece ser dolorido. Parece que nós não iremos aguentar. Assim foi com Moisés, até chegar ao propósito de Deus. Olha o tanto que Moisés sofreu. Olha o tanto que Josué sofreu. Olha o tanto que José sofreu. Olha o tanto que o apóstolo Paulo sofreu. Olha o tanto que homens de Deus, Jeremias sofreu. Propósito de Deus. O propósito de Deus não se discute.
Não fique frustrado, Deus está no controle. A descendência de Ismael geralmente são identificadas como ismaelitas. É um povo que se chama ismaelitas. Ele está organizado, formou 12 tribos. Vamos ver aqui na Bíblia, Gênesis capítulo 25, versículo 16 e 18. São esses os filhos de Ismael, e esses são os nomes pelas suas vidas e pelo seu acampamento de 12 príncipes, 12 tribos do seu povo. Ele conquistou as 12 tribos. E os anos de vida de Ismael foram de 137 anos. 137 anos veio entrar em óbito. Ele habitou em Avilar até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro e todos os seus irmãos. Deus teve um propósito na vida de Ismael, como Deus tem um propósito na tua vida. O menino que era para falecer debaixo de uma árvore muito tempo atrás, mas não esperava que teria 12 tribos para cuidar. A descendência é muito sério. Quando Deus tem algo na minha vida, Deus tem algo na tua vida, tenha certeza que Deus não abre mão. Então hoje não é dia de luto, hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de milagre. Porque aquele menino clamou e Deus tinha um propósito na vida dele. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão dele esteja sobre as nossas vidas. Que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe. Essa semana que vai entrar agora, quarta-feira, nosso culto presencial e online, onde haverá ceia, domingo de manhã, às 9h30, às 10h30, culto com a ceia, e domingo à noite, às 19 horas, com ceia. Quarta-feira, às 19h30, domingo, às 9h30 e às 19 horas, ambos com a ceia, culto presencial e online. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana mais do que abençoada. Eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.